Oi, pessoal! Que bem com vocês? Hoje, uma calecha tá bem! Uhul! Deixa o like no meu canal. Tchau! Shalom, pessoal! Se você já vem acompanhando aqui os meus vídeos no canal, você sabe que a gente está seguindo uma linha bem clara, né? No primeiro vídeo, nós analisamos a Confissão de Fé de Westminster, mostrando como um sistema teológico inteiro foi construído séculos depois do texto bíblico, né? Como influências filosóficas e interpretações que vão além da Torá. No segundo vídeo, nós entramos no neopentecostalismo, que é praticamente o outro extremo, menos sistemático, mais emocional, mas que também se afasta do texto original, criando doutrinas, práticas e interpretações que não têm base sólida alguma do Tanar. Ou seja, nós já analisamos dois lados diferentes, um mais tradicional e estruturado e o outro mais moderno e experiencial. Mas ambos com o mesmo problema, se afastam da raiz. E é exatamente aqui que entra a intenção dessa série. Volto a dizer, não é atacar pessoas, não é desrespeitar a fé de ninguém. É fazer algo que, sinceramente, quase ninguém faz hoje. Voltar no texto original. Voltar para o hebraico, voltar para o contexto, voltar para a forma como um judeu entenderia essas escrituras. Porque quando você faz isso, muitas ideias que parecem óbvias hoje começam a não fazer mais sentido. E aí a pergunta deixa de ser o que sempre eu ouvi e passa a ser: isso realmente está no texto? E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Hoje eu vou te mostrar 5 erros teológicos do cristianismo que ninguém te contou. E é claro, analisando com base na Torá, no Tanar, no hebraico e no contexto original. Então presta atenção, porque esse vídeo não é sobre opinião, é sobre texto. E pode mudar completamente a forma como você enxerga tudo isso. Olá pessoal, hoje eu quero ir direto ao ponto com você. Vamos analisar 5 erros teológicos do cristianismo que quase ninguém te contou. Não como base em achismo, mas olhando o texto, contexto hebraico e até um pouco de grego, né? Vamos lá. Primeiro erro, a ideia de Deus Filho. No pensamento hebraico, Deus é absolutamente um. A palavra usada é Echad, que significa um único, indivisível, absoluto. Quando o texto diz Adonai Echad, não está sugerindo uma unidade composta, mas uma unidade simples. Agora, em nenhum lugar da Torá você encontra o conceito de Deus Filho. O que existe, na verdade, é o termo Bnei Elohim, que significa filhos de Deus, no sentido de criaturas, anjos ou próprio povo de Israel. Nunca uma segunda pessoa divina, ou seja, a ideia de um Deus versão filho simplesmente não nasce dentro do texto hebraico, de forma alguma. Segundo erro, a trindade. A própria palavra já entrega, vem de um conceito grego que se chama triás. E isso não está na Torá, não está nos profetas e não faz parte do pensamento judaico do primeiro século. Para um judeu, dizer que Deus é 3 soa como uma tentativa de explicar algo que o próprio texto nunca ensinou. E sejamos sinceros, quando você precisa de uma fórmula filosófica complexa para explicar quem Deus é, talvez o problema não esteja em Deus, mas na construção teológica. Terceiro erro. O Messias como Deus. No hebraico, Mashiach significa ungido. Somente isso. Reis eram ungidos. Sacerdotes eram ungidos. O Mashiach dentro do Tanar é um descendente de Davi. Humano, líder, restaurador de Israel. Em nenhum momento ele é descrito como Deus. Se você precisa transformar o Messias ou o Mashiach em algo divino para sustentar uma ideia, você já saiu do significado original da palavra. Quarto erro, a contradição com a Torá. A Torá afirma que a lei é eterna. A palavra usada é olam, que significa perpétuo, contínuo, para sempre. Agora pense comigo, como algo que Deus define como eterno simplesmente deixa de valer? Depois surgem ideias de que partes da lei foram abolidas, substituídas ou superadas. Ou então você vai ter que explicar para mim que Deus muda, ou que Deus mudou, e que ele se contradiz, o próprio conceito que ele mesmo criou. E que isso acarretou também uma reinterpretação posterior.
E convenhamos, Deus não precisa de atualizações como se fosse um aplicativo. Quinto erro, interpretações fora do contexto. Aqui entra um ponto muito sério. Muitas doutrinas surgem de traduções que alteram o sentido original do hebraico. Um exemplo clássico para isso é alma, que significa exclusivamente jovem mulher. Em traduções gregas posteriores, ela aparece como parthenos, que significa virgem. Não sei se você consegue perceber, mas eu vou te perguntar, você percebeu algum impacto nisso? Uma mudança de palavra, ela gera uma mudança completa de doutrina. E isso não é apenas tradução, é interpretação carregada de intenção teológica. Quando você junta tudo isso, você percebe um padrão, ideias que não nascem do texto hebraico, mas são construídas anos depois, muitas das vezes influenciadas por filosofia, idioma e contexto externo ao Tanar. O pensamento judaico ele é direto, Deus é um, e a Torá ela é eterna, e o Messias é humano, sem camadas filosóficas, sem redefinições posteriores, sem necessidade de reinterpretar o texto básico. Agora a pergunta que fica é muito simples, você baseia a sua fé naquilo que está escrito no texto original ou naquilo que foi construído ao longo do tempo em cima desse mesmo texto? Faça essa reflexão consigo mesmo e encontre essa resposta. Se esse conteúdo te fez pensar, refletir ou até questionar coisas que você nunca tinha parado para analisar, então já deixa o like neste vídeo, porque isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas que estão também buscando entender o texto de forma mais profunda e sem filtros. Agora, se você quer continuar acompanhando essa série, porque ainda tem muita coisa para a gente analisar com base no hebraico, contexto e na raiz das escrituras, já se inscreve nesse canal, porque aqui, meu amigo, a gente não vai ficar na superfície, aqui a gente vai direto no texto. Shalom!